Olá, bem-vindo a este vídeo do ONR a respeito de indicador real. Neste vídeo você aprenderá como fazer o indicador real passo a passo em seu cartório e também como fazer o envio do mesmo para o ONR. Esperamos que o vídeo seja proveitoso. Olá a todos, sejam bem-vindos a essa primeira aula sobre o provimento 143 dado aqui pela ONR. Meu nome é Hugo Santana, eu falo aqui do 4º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro da capital e fui convidado pelo Dr. Alexis para explicar como nós temos feito esse provimento aqui na nossa serventia. Hoje nós vamos falar sobre o indicador real, de como ele é feito e como nós podemos estruturá-lo dentro de um sistema de informação digital. Algumas ferramentas que nós vamos apresentar aqui são ferramentas que utilizamos na nossa serventia e em nenhum momento nós estamos fazendo algum tipo de propaganda ou promoção sobre ela. As ferramentas que nós vamos apresentar possivelmente são diferentes da que você usa na sua serventia, mas o objetivo aqui é informar quais são os dados que precisam ser estruturados dentro do arquivo JSON e como eles podem ser enviados à ONR de forma a cumprir com o que é solicitado no provimento 143. Então qualquer dúvida ou pergunta que você tiver a respeito dessa aula de hoje, manda aqui para o pessoal do ONR que nós vamos estar respondendo prontamente. Essa é uma matrícula fictícia que nós criamos, exatamente para elucidar o curso. Notem que os dados mais sensíveis dela foram suprimidos para que a gente não pudesse ter nenhum tipo de problema com esses dados específicos. A gente consegue verificar que na parte de identificação do imóvel, onde consta os dados do indicador real, ele já está basicamente estruturado. Mas hoje a gente vai mostrar como eu preciso estruturar isso dentro de um sistema informatizado digital, ok? Essa é a tela onde eu faço a estruturação do meu indicador real. Lá nós vimos o texto, aqui nós vemos como ele é estruturado. Notem que cada um dos campos representa um elemento importante que já constava lá naquele texto que nós lemos. Aqui, por exemplo, nós temos onde é colocado o número da minha matrícula, o tipo de imóvel, se ele é urbano ou rural, o código, que é o índice do meu indicador, o nome da rua, que seria o logradouro, o número desse imóvel, o tipo de unidade, se ele é casa ou apartamento, e eu colocaria aqui o número da unidade, o bloco, o número da vaga de carro, caso tenha, complementos, se eu precisar colocar alguns complementos, número do condomínio, tipo de condomínio, bairro, seção, município, lote, quadra, inscrição municipal, PA, né, que é o projeto aprovado de loteamento, área, unidade de medida e fração ideal. Aqui eu consigo colocar observações e aqui também eu consigo fazer uma descrição textual. Hoje, a ONR solicita que a gente coloque alguns dados que são obrigatórios e alguns outros dados que são opcionais. Nesse vídeo, eu vou falar sobre os dados estruturados obrigatórios. Caso você tenha dúvida sobre dados estruturados opcionais do indicador real, a gente vai estar gravando uma aula específica sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Os dados estruturados obrigatórios pela ONR são os seguintes: número de matrícula, que é esse que fica bem aqui em cima, tipo de logradouro, se ele é urbano ou rural, que é esse daqui, o logradouro em si, que é o nome da rua, o número do logradouro, que está aqui do lado, o estado e a cidade da onde ele está falando. Aqui no meu município, como eu coloco Rio de Janeiro, ele já também me solicita o meu estado. Então ele já fica aqui Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. No seu sistema pode ser diferente. Pode ser que esses dados estejam estruturados de maneira diferente ou posicionados de uma maneira diferente. Mas lembrem-se, é importante que essas informações, como número de matrícula, tipo de imóvel, urbano ou rural, o logradouro, o número do logradouro, o município e o estado estejam dentro do seu arquivo JSON. Feito isso, agora nós vamos estar demonstrando como é gerado e criado o arquivo JSON. Esse arquivo é a forma como o seu sistema irá se comunicar com a plataforma da ONR. Ele carrega todos os dados estruturados do indicador real
para que seja levado e transferido para a ONR e eles tenham acesso a essas informações. É importante ressaltar que o arquivo JSON ele possui uma linguagem de programação e que esse arquivo precisa ser gerado automaticamente pelo seu sistema informatizado do cartório. Caso o seu sistema não gere esse arquivo automaticamente, sugerimos que entre em contato com a empresa que o criou e solicite essa solução. Essa é a página onde eu faço a exportação dos dados do meu indicador real, onde eu crio e gero o arquivo JSON. Notem que na minha página eu consigo não apenas gerar o arquivo JSON, mas colocar algumas informações que são importantes, como o código nacional da minha serventia, a forma que eu estou gerando esse arquivo, que é uma manutenção, a data da última vez que eu expedi esse arquivo, o horário que eu fiz isso e aonde que esse arquivo ele vai estar dentro do meu computador. Também consigo verificar a impressão de um relatório de críticas de indicadores que não foram exportados. Com o tempo eu posso dar uma olhada nesse relatório, verificar os indicadores que estavam com algum tipo de problema, fazer a correção e enviá-lo. Então aqui eu colocaria o meu código da minha serventia, colocaria aqui uma manutenção, colocaria a data e o horário que eu estou fazendo isso, caso ele não puxe de maneira automática, verificaria se a pasta que está constando, ela seja a pasta onde eu consiga ter acesso para pegar essa informação e clicaria aqui para gerar o arquivo JSON. Agora eu vou mostrar para vocês aonde que eu consigo pegar esse arquivo e como eu consigo subir ele para a plataforma da ONR. Vamos precisar acessar o site Ofício Eletrônico. Entrando no site, precisaremos colocar as nossas credenciais. Após acessarmos com as nossas credenciais, vamos para a parte de cartórios, envio de indicador real. Aqui nesse local, nós vamos clicar em importar arquivo, vamos selecionar dentro do nosso computador onde esse arquivo está localizado. Achei o meu arquivo aqui. Vamos abri-lo e importá-lo. Ele informou que o arquivo foi enviado com sucesso. É importante verificar as informações que são colocadas em tela. Após o envio do arquivo, a importação ficará com o status processando, como se encontra aqui na nossa tela. Atuaremos na normalização dos dados, removendo a abreviação, acentuação e outros caracteres que dificulte a localização do imóvel. Esse processo poderá demorar horas ou dias para a alteração do status de processando para importado ou não importado. Notem que aqui ele já colocou a data e o horário que eu fiz a exportação, bem como o nome do usuário que o fez. Ele também vai aparecer aqui a quantidade de registros que ele recebeu. E aqui, depois que for processado, importado, quer dizer, vai aparecer a lista de erros, caso algum arquivo que você gerou tenha sido criticado. É importante que na sua serventia tenha um profissional que possa estar visualizando esses arquivos que estão sendo importados para a ONR, para verificar se de fato todos os arquivos que foram gerados foram importados. E se teve alguma crítica, entrar em contato com a ONR para verificar o que deve ter acontecido. E é dessa forma que nós enviamos os dados estruturados do indicador real ao site da ONR. Espero que vocês tenham gostado e caso tenha algum tipo de dúvida ou pergunta, pedimos que entre em contato com o suporte da ONR.